Olá, viajantes, tudo bem com vocês? A história de hoje é um relato real, mas deixa a critério de vocês acreditar ou não. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato. Feitiço de amarração com a Santa Morte. Vamos ao relato. A minha história é muito estranha, meus caros ouvintes. Os eventos aconteceram de forma rápida e repentina. Não posso deixar de sentir uma emoção muito estranha e muito medo, apesar de ser uma pessoa racional que não se deixa levar por superstições e crenças em seres imaginários. Posso dizer que eu experimentei algo de uma maneira horrível. Quando me lembro, dá até crise de ansiedade. Fico olhando para todos os lados como se alguém estivesse me observando. Tudo começou faz uns 10 anos. Nessa época, eu fazia o curso de engenharia na universidade. Estava para me graduar. Eu fui criado pelos meus avós desde muito pequeno. Os meus pais me deixaram aos cuidados dos meus avós por causa de seus trabalhos. Quando houve a oportunidade de morar com eles, eu não quis. Eles não gostaram e se afastaram de mim. Os meus avós eram pessoas que acreditavam em Deus e nos santos e anjos. Eu, de alguma maneira, questionava essas crenças e tomei meu próprio caminho, o do ateísmo e das filosofias que me fizeram negar a Deus e a toda a realidade divina. Meus avós me deixaram de lado quando lhes disse que não acreditava nem em Deus nem no diabo. E apesar disso, éramos uma família amorosa. Sempre cuidaram de mim e eu estava muito agradecido. Sempre fui um ótimo estudante e nunca me meti em problemas. Certo dia, a universidade promoveu uma viagem para fazermos um estudo em uma cidade pequena e mágica, localizada ao pé da serra. Foram vários amigos meus, entre eles Paula. Ela era uma jovem que eu havia simpatizado e tinha vontade de pedir em namoro. Também foi nesta viagem sua amiga, uma garota um tanto peculiar. Sempre se vestia de negro com botas de cano alto e era devota da Santa Morte e dos seres escuros e de outras parafernálias raras que tinham que ver com o oculto. Sempre me senti incômodo quando eu estava em sua presença. O odor da sua roupa pestilenta, suor e tabaco. Ela era de caráter cínico e gostava de criar problemas. Apesar de ser tão desagradável, era a melhor amiga da jovem que eu gostava. Haviam crescido juntas e eram inseparáveis, mas eram muito diferentes na forma de pensar e no caráter. Assim que não era estranho vê-las andando juntas de mãos dadas. E sempre que procurava falar com ela, a sós, era algo impossível. Por isso fiquei por muito tempo cortejando-a pelas redes sociais e lhe passando mensagens. Às vezes coincidia de termos aulas juntos. Nós tínhamos muita afinidade. Então, como se fosse uma brincadeira de mau gosto, comecei a notar que a sua amiga estranha gostava de mim. Sentia o olhar lascivo dela para mim, vendo-me com morbidez e desejo, tentando desvendar o que se passava dentro de mim, desnudando a minha alma e meus desejos. E isso me deixava nervoso, pois apesar que ela me desagradava, tinha alguma coisa que me chamava a atenção. Devo confessar que muitas vezes eu pensava nela de uma maneira diferente, mas apesar de ser jovem, eu queria um relacionamento estável e duradouro, e não uma aventura. Eu praticava o respeito e acreditava no amor, e sempre fui um cavalheiro. Quando chegamos à cidade, o primeiro que nos recebeu foi o aroma de café, que inundava o ambiente. Passamos o dia conhecendo o lugar. No final do percurso, na porta do ônibus, as garotas estavam eufóricas e emocionadas, porque tinham encontrado alguns bruxos. Eles haviam lhes vendido alguns souvenirs e nos anúncios dos panfletos dizia que faziam amarração de amor.
e havia até a descrição de um feitiço. Quando olhei para aqueles papéis, que pareciam papel picado, notei que tinha 2 pessoas que pareciam virar uma só. Não dei importância até que ela fez um comentário incômodo, que fez as 2 rirem. Já para mim me produziu um mal-estar quando ouvi. Agora sim, você vai ser meu, Joaquim, afirmou com uma voz maliciosa e um gesto de satisfação. O caminho de volta à cidade se tornou entediante e demorado. Eu fiquei pensando em todas as coisas que Desirê estava dizendo. Decidi que ia me afastar delas. Faltava pouco para minha graduação e eu não teria mais que suportar suas risadas e burlas. Logo depois da viagem, uma semana depois da minha formatura, aconteceu umas coisas muito estranhas, que são justamente o motivo dessa história. Desirê via em mim um homem direito em suas atitudes e forma de pensar. Sendo assim, ela pensou que poderia me conquistar de qualquer maneira para que eu ficasse preso em suas armadilhas. Até que uma noite acordei de um sonho muito estranho, em que ela sussurrava algo no meu ouvido. Me dizia coisas muito subjetivas para despertar meu desejo, e ela conseguia. Pela manhã, acordava desesperado, querendo vê-la e saciar meus desejos. Eu associava isso aos sonhos que eu tinha. Com o passar dos dias, me sentia cansado, doente, e isso não era normal. Fui ao médico, que me falou sobre os sintomas, mas não sabia me dizer por que acontecia. Eu tinha os mesmos pensamentos todos os dias. Pensava nela o tempo todo. Eu não entendia como eu sentia e pensava essas coisas sem vê-la. Minha saúde física, quanto mental, foi se agravando lentamente. Eu fiquei obcecado por ela. Eu a via em todos os lugares. Era algo doentio que não me deixava viver. Me afundei numa depressão que me fez fechar-me em meu quarto. Meus avós estavam muito preocupados, pois não sabiam o que estava acontecendo, e a cada dia era pior. Eu estava intranquilo, a comida não tinha sabor e eu não descansava. Passava as madrugadas acordado. Via o sol nascer. Estava à beira da loucura, quando as coisas ficaram um pouco pior. Essa parte da história que eu vou contar foi como eu percebi uma noite em que eu rolava na cama sem poder dormir. Não sei se foi minha mente perturbada, mas eu comecei a ouvir uma voz muito suave que me chamava pelo nome. Logo percebi que era a voz de Desirê, mas era uma voz grotesca e cavernosa. Eu achei que era só a minha mente pregando uma peça. Ignorando, apaguei a luz do quarto e mal deitei, comecei a ouvir uns ruídos estranhos, que não tinha por que eu estar ouvindo. Eram ruídos de palitos caindo no piso e grunhidos que pareciam se arrastar pelo corredor. Ouvia justamente fora do meu quarto. Levantei e olhei para ver se eram os meus avós fazendo algo, mas tudo estava escuro. Então acendi a luz e saí falando ao meu avô, perguntando se precisava de algo. Pude vê-lo na escuridão da sala, sentado no sofá, mas quando olhei bem, não era meu avô. Senti uma corrente de vento gelada que me percorreu todo o meu corpo e fez-me dar taquicardia. Fiquei petrificado ao ver aquilo que estava sentado no sofá, se levantando lentamente e indo para o teto. Não posso descrever com claridade o que era. Era uma sombra, uma mancha escura, uma sombra que ficava cada vez mais grande. Aquilo usava uma túnica com capuz, não tinha rosto e também desprendia uma sensação gelada e violenta que me fez sentir um medo inexplicável. A minha razão se viu massacrada diante daquela presença que não devia existir, mas estava diante de mim com todo esse horror. Lentamente começou a chegar perto de mim. Eu tremia de horror e medo.
Só pensava que era o meu fim. Eu não podia falar nem emitir nenhum ruído, e aquela coisa já estava quase me alcançando, quando da manga da túnica surgiu uma mão esquelética e apontava para mim, e de debaixo do capuz saiu uma voz gutural que dizia meu nome. Parecia loucura, mas era a voz de Desirê, grotesca e cavernosa. Quando fechei os olhos pensando que seria meu fim, um clarão de luz me fez abrir e vi que era minha avó perguntando o que eu estava fazendo no meio da sala. Ela ficou me olhando preocupada. Eu não sabia o que dizer, então voltei para o meu quarto. Coloquei o fone de ouvido e fui ouvir música a todo volume. Pouco a pouco adormeci e me despertei quase às 11 horas da manhã. Meus avós haviam saído. Fiquei pensando um pouco na situação da noite anterior. Decidi que eu tinha que procurá-la. Eu não sabia se eu realmente queria isso. E também isso significaria ter que admitir que todas as coisas estranhas que estavam acontecendo vinham dela e de suas crenças. Eu estava tão perturbado que fui correndo à sua casa. Ela vivia em uma zona humilde onde as pessoas te olham com receio só porque você não é do lugar. Quando perguntei por ela, uma mulher com má vontade me ensinou aonde ficava a sua casa. Toquei a porta de alumínio. Ela abriu e se surpreendeu de me ver, a princípio, e depois me convidou para entrar. Sentou-se e ficou me olhando seriamente. E me disse: "Você tinha que vir, pelo menos uma vez." Sem entender por que ela me disse isso, contei a ela o que estava acontecendo. E antes que eu lhe perguntasse se ela era responsável por tudo que eu estava passando, ela se lançou sobre mim, tentando me beijar, tentando tirar a minha camisa e, com muita habilidade, abrir o zíper da minha calça. Nesse momento entendi que tinha algo errado, fora do normal. Então eu a empurrei bruscamente para o lado e levantei do sofá. Com isso, eu provoquei a sua ira. Ela começou a gritar que eu ia ser dela e que não me deixaria em paz até que eu me ajoelhasse aos seus pés e se rendesse aos seus desejos. Eu só queria respostas e ela não havia me dado. De alguma forma, estar perto dela me deu vontade de ficar com ela. Não queria deixá-la, mas sim saciar meus desejos. Mas só de pensar em me relacionar com ela, a minha razão me fazia rejeitá-la, pois algo me causava uma aberrante sensação de asco, tão somente de vê-la e sentir seu cheiro. Antes que eu saísse, ela ameaçou-me, deixando-me ainda mais preocupado. Me disse: "Tu vais ser meu, Joaquim, ou vai morrer, fica avisado." Me disse isso com raiva e desejo. No caminho de volta à casa dos meus avós, os pensamentos me atormentavam. Queria voltar para a casa da Desirê, mas não queria tocá-la, pois eu sentia culpa, asco e medo. Quando cheguei em casa, fiquei um bom tempo vomitando, só de pensar na sensação do toque da sua pele, no seu cabelo gorduroso, fedorento e úmido. Passaram-se vários dias sem que a situação da minha mente melhorasse. Ficava pior durante as noites. Tinha que ouvir música alta a todo volume, do contrário eu ouvia ruídos nas paredes e no teto, barulhos de ossos e grunhidos. Me trancava no quarto, a chave, tinha vontade de arrancar os olhos para não ver as sombras atrás das cortinas e debaixo da cama. Assim, eu mantinha as luzes acesas o tempo todo. Não podia dormir, nem comer, até que um dia, cansado de viver assim, resolvi acabar com tudo. Eu já estava escrevendo a despedida quando o telefone tocou e ouvi uma voz conhecida. Era Paula. Eu não entendia por que ela estava me ligando, já que não nos víamos desde a formatura. Quando me perguntou como eu estava, tive vontade de desligar, mas uma vozinha na minha cabeça disse para ouvi-la. Ela convidou-me para um café, disse que tinha algo importante para falar. Então aceitei.
Ela passou para me pegar 2 horas depois e fomos conversar. Ela estava muito nervosa e surpresa com o meu estado, pois eu estava só pele e osso e meu cabelo estava caindo. O que ela me disse me fez ter pavor e coragem. Apesar de tudo, eu me negava a crer em certas coisas. Falou que quando viajamos antes da formatura, Desirê pagou muito dinheiro a um bruxo para que eu fosse dela e se apaixonasse e ficasse aos seus pés. Ela me desejava desde que eu entrei na universidade, que eu era a sua obsessão. Ela não conseguia chamar minha atenção, assim que usou de seus conhecimentos com o lado oculto para fazer uma amarração que fizesse com que eu ficasse aos seus pés. Mas essa obsessão foi tanta que acabou fazendo mal ao meu espírito e à minha vontade de viver. E isso era tão real e evidente que bastava eu olhar no espelho para pensar que ela tinha tido êxito. Paula me contou que, por estar perto dela, se deu conta de todas as bruxarias e feitiços que ela fez para me ter, mas que a princípio pensava que eram coisas inofensivas. Mas quando soube do meu estado de saúde através da minha avó, soube que algo estava errado e a responsável era sua amiga. Eu não entendia nada e me negava. Ela me mostrou umas fotos que ela havia tirado na casa da Desirê. Nelas havia uma espécie de altar rodeado de velas, ossos e um crânio que se sobressaía de toda aquela loucura. Havia santo de todo tipo e a mais aterrorizante era uma caveira vestida de negro do tamanho de uma pessoa. Tempos depois eu soube que era a Santa Morte. Ela me disse que aquele esqueleto foi roubado por Desirê, do cemitério. Quando ouvi aquilo, lembrei do ser que havia me visitado algum tempo atrás. Ao lado havia outra estátua de um demônio com chifres e olhos de pedra, e te olhavam como se fosse um homicida, que te causavam calafrios. Ao olhar todas as fotos, uma quase me fez cair da cadeira. No meio de tudo aquilo, tinha umas velas vermelhas acesas que tinham uma forma de pessoa, e à medida que queimavam, se tornavam uma só. Estavam dentro de uma panela de barro submersas em um líquido da cor de café. Também tinha uma foto minha que foi cortada quando tirei a foto com as duas no café da cidade que visitamos. Então Paula disse que nessa viagem ela me deu algo na comida. Lembrei que na hora do almoço ela levava uns doces muito saborosos, que ela disse que foi feito especialmente para mim. Eu lembrei de tudo. Depois disso, nós tiramos a foto. Não quis ver mais. Senti como que o meu estômago revirava. Me levantei para correr e terminar com toda aquela atrocidade que fizeram para mim. Paula me disse que procurasse um bruxo que me ajudasse para que eu melhorasse. Isso para mim era incompreensível. Ela estava querendo me ajudar. Disse que eu contasse tudo aos meus avós e que ela faria todo o possível para que Desirê parasse com tudo aquilo. Nos despedimos e ela me disse que tudo o que ela me falou era para que eu soubesse o que estava acontecendo comigo. A bruxaria é real e estava me afetando de várias maneiras, mas era difícil acreditar. Quando cheguei em casa, fui às lágrimas e contei tudo aos meus avós, o que estava acontecendo e tudo o que Paula havia me contado. Eu esperava que me chamassem de louco, mas os dois me abraçaram e disseram que iam me ajudar. Paula também havia falado com eles. Foram vários dias que uma amiga da minha avó vinha fazer rezas com ervas, e isso me tranquilizava e eu conseguia dormir. Depois chegou outro senhor de aspecto indígena. Ele me fez outra limpeza com líquido de aspecto agradável, mas que dava uma vontade de vomitar e uma sensação muito forte. Foram vários minutos que quase coloquei as tripas pela boca. Comecei a vomitar sangue, mas quando olhei bem, vi que era um líquido fedorento, cheio de cabelos, ervas podres e algo que parecia um osso.
Fiquei tão surpreso e com nojo de ver tudo aquilo que depois disso não sei mais. Acho que fiquei esgotado e dormi. Despertei na minha cama, 3 dias depois de estar entre dormido e desperto. Às vezes me dava conta que minha avó me dava algo para beber. Logo depois eu adormecia. Pouco depois das curas, como minha avó chamava, comecei a me sentir mais leve. E comecei a ter mais fome, vontade de sair e dormia bem. Aquela sensação de ansiedade e medo não era minha, e sim de Desirê. Eu evitava pensar nessas coisas. Passaram várias semanas até que eu pude sair da casa dos meus avós e procurar emprego. Tudo o que havia acontecido era como uma vaga lembrança, um pesadelo do qual não havia acordado. Isso é algo que eu não tinha contado até agora. Passaram-se os anos e meus avós faleceram, e eu fui viver com os meus pais em outra cidade. Eu já nem lembrava dessa história, até que encontrei a Paula em um congresso, e uma corrente de boas e más lembranças me invadiram. Pensei em cumprimentá-la ou pôr o assunto de nossas vidas em dias, já que nosso encontro foi casual. Paula tocou no tema sobre Desirê. Ela havia procurado por ela por vários dias, mas ela não abria a porta. Os vizinhos contaram que ela estava fazendo coisas horríveis durante a noite, que se ouvia gritos que vinham da casa. As pessoas estavam com tanto medo que diziam que viam os seres caminhando pelos corredores. Uma noite, ouviram gritos vindos da casa dela. Foram olhar e tudo estava sendo consumido pelas chamas. Os vizinhos tentaram apagar o fogo e quando os bombeiros chegaram e controlaram, viram que somente o quarto dela havia queimado. Estava todo queimado, mas não havia sinal dela, somente cinza e todas as coisas que ela usava para fazer a bruxaria. A casa ficou abandonada já que seus pais haviam ido embora, já fazia muito tempo. Alguns dizem que é porque ela praticava bruxaria, mas não se sabe com certeza. Depois desse encontro com a Paula, eu nunca mais a vi. Saí do congresso e fui para bem longe. Não queria encontrar mais a Paula e sua amiga. Vai que ela ainda queria me encontrar para terminar o que ela começou. Fiquei pensando nas coisas divinas e como pode acontecer essas coisas. Você acreditando ou não, mas é real, aconteceu comigo. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.